Bom dia, igreja! A paz do Senhor! Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade ao nosso segundo episódio da nossa série sobre a Igreja Bíblica. Você conhece? No segundo dia, nós vamos saber sobre a lei e a organização da igreja. A igreja ela tem uma ordem, ou seja, ordem de forma de organização, não de forma somente de mandamento, né? Vamos deixar isso bem dividido. Quando eu falar ordem de forma organizacional, de organização, né? A gente entende como, eu vou deixar bem específico aqui como quando é ordem de mandamento e quando é ordem de é, é, organização, de organizar, da palavra organizar. Por exemplo, eu tenho um espaço ao qual eu preciso de organizar cada item em seu devido lugar. Por exemplo, aqui hoje. Aqui hoje eu tenho a placa com o nome de Jesus, o quadro, eu tenho meus bonequinhos, eu tenho a minha cadeira, eu tenho o telefone, que tudo precisa de uma ordem para que esse devocional aconteça. Ou seja, essa é a forma organizacional do meu esquema de é, gravação de vídeos. E a igreja, ela também tem a sua organização, ela tem a sua forma de ser organizada. E hoje nós vamos entender um pouco mais referente a essa organização, ao que as escrituras nos informam, aqui, o que Cristo, que é o cabeça da igreja, ele nos manda. Nada de Deus é de forma desordenada. Tudo tem uma organização. O plano de Deus é baseado na organização, é baseado em ordem, em organizar. E quando a gente entende isso, fica mais fácil da gente entender qual é a igreja bíblica verdadeira, né? Uma ilustração. Um corpo humano sem cabeça não tem direção. Uma empresa sem estatuto vive em caos. A igreja tem Cristo como cabeça e o Novo Testamento como seu guia de funcionamento, ou seja, a Bíblia Sagrada, ela funciona como o estatuto da igreja. A igreja tem a Bíblia Sagrada como seu estatuto, missão, visão e valores. Aí, para quem estuda RH, para quem estuda administração, toda empresa tem missão, visão, valores. E a Igreja de Cristo, não como uma forma de empresa, mas como uma organização, né? Ela também tem o seu estatuto, que está revelado nas Escrituras Sagradas. Ou seja, a Bíblia é o manual, é o estatuto para eu e você hoje termos uma vida direcionada e voltada às coisas do Senhor. Vamos começar nossa leitura? Nós vamos começar lá em Gálatas capítulo 6, versículo 2. Aqui fala o seguinte, Gálatas 6, versículo 2. Levem os fardos uns dos outros, e assim cumprirão a lei de Cristo. Aqui Paulo, ele encerra a carta contrastando a liberdade do espírito com o legalismo. A lei de Cristo, mencionada por Paulo, é o mandamento do amor e a obediência aos ensinos de Jesus, em contraste com a antiga lei mosaica, que era ritualística e menos, como é que eu posso dizer? Eram mais rituais e menos espirituais, para se dizer assim, né? Eu pequei, eu tenho um certo animal ao qual eu tenho que levar para o sacerdote ele vai, queima o animal, faz todo o ritual lá de retirar as partes do animal, fazer a limpeza do animal, para assim elevar a Deus como um pedido de perdão, entende? Então, Paulo, quando ele fala aqui, ele fala para uma comunidade cristã, no capítulo 6, né? Ele foca na aplicação prática do amor dentro dessa comunidade cristã. Que na lei eu fazia pelos meus pecados. Já em Cristo, eu te ajudo e juntos nós vamos vencer o pecado. Entende?
Então, Cristo Jesus, ele já foi feito através dele esse sacrifício. Ele já se doou por amor. Por isso que o amor é tão colocado uma forma de nos ajudar a chegar até Cristo, né? Quando a gente ama uns aos outros, a gente se aproxima cada vez mais de Cristo, né? É, aqui Paulo ele fala o seguinte: levem os fardos uns dos outros. O termo grego para fardos é baros. Refere-se a cargas pesadas e esmagadoras, sofrimentos, tentações ou crises. Aqui Paulo ele apela para a solidariedade e a interdependência. Cumprirão a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? A lei de Cristo não é um código legalista ou uma norma a ser seguida apenas, mas o mandamento do amor, como descrito lá em João 13:34. Servir ao irmão em sua fraqueza é a prova máxima da maturidade espiritual. Ou seja, quando a gente ama o próximo, nós estamos mostrando a esse próximo o amor de Cristo revelado em nossas vidas. Entende? Mas o amor, gente, não é só dizer eu te amo. Eu te amo, qualquer ursinho de 99, se apertou a barriguinha dele, ele vai falar I love you, I love you, I love you. Qualquer um. Então, o amor aqui descrito por Paulo nesse contexto é o amor de entrega, o qual eu vou ver os sofrimentos do meu irmão, vou ver as tentações do meu irmão, vou ver as crises que ele está passando, os pecados, seus erros. Claro, ele vindo confessar até a mim, né? Também tem esse porém. Mas também eu ver que o irmão está passando por um problema e eu também não ajudar, eu tô vendo. Eu tô vendo. Não precisa, às vezes, muitas vezes, você não precisa nem do irmão falar. Se o irmão tá pecando, se o irmão tá fazendo algo errado, e você pega e simplesmente, ó, se cala e deixa, Deus cuida. Deus está te dando a oportunidade de você fazer o bem. Se você negligencia, o problema está entre a cadeira e a Bíblia. Ou seja, a gente mesmo. Aonde está o amor? Então, não podemos negligenciar o fato de amar uns aos outros, porque isso é a maior prova de que as pessoas vão ver que somos de fato discípulos de Cristo Jesus. Não só eu, como igreja, com os membros da minha igreja, mas também os de fora também, entende? As pessoas de fora também precisam ver que o nosso amor é tão grande entre a igreja, entre os servos, e a gente ainda consegue amar os de fora, o que nos causa um transtorno muitas das vezes, que não tem como. Tem um louvor que a gente canta lá na igreja que que ele diz assim, ó: somos um no Espírito e um no Senhor. Somos um no Espírito e um no Senhor. E rogamos que sempre haja essa união. E o mundo verá o nosso amor. Nosso amor, sim, o mundo verá o nosso amor. Amor. A nossa igreja tem amor de sobra. É uma coisa extraordinária. Vá conhecer uma igreja de Cristo para você ver como é diferente. Mas vamos continuar, que tem mais. 2 Timóteo 3, 16 ao 17. Paulo aqui usa o termo teófnios, soprado por Deus. Eu não sei falar essa palavra direito. Teópnios. Quer dizer soprado por Deus. O autor aqui ele quer dizer que a escritura é o fôlego de Deus, sendo a única fonte completa para equipar o cristão. O que nos equipa, o que nos molda, o que mostra o nosso caráter é o fato de estarmos alinhados com a palavra de Deus, aprendendo diariamente dela, se preenchendo diariamente dela, lendo, buscando para nós mesmos, não só para todos, mas para nós mesmos,
E 2 Timóteo 3, 16 ao 17 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Paulo adverte Timóteo sobre os tempos terríveis nos últimos dias e a apostasia. A solução para resistir ao erro é o apego firme às escrituras. Então, meu irmãozinho, minha irmãzinha, no dia de hoje, a gente está vendo que a situação está se estreitando no mundo. As coisas estão ficando cada vez mais difíceis para nós crentes. As coisas estão ficando cada vez mais difíceis para todos nós, numa forma geral. Vamos nos apegar às escrituras sagradas. Leia enquanto você pode ler. Ouça enquanto você pode ouvir. Não sabe ler? Ouça. Não consegue ler? Escute. Não consegue ouvir? Tem vídeos com legendas. Aqui o canal, ele tem legenda no canal. É só você pedir pro YouTube colocar legenda. E é isso. Então, se você não consegue enxergar, escuta. Se não consegue enxergar e escutar, tem hoje em braille, Bíblia em braille. Tem tudo. Tudo, tudo, tudo. Então, não adianta dizer que eu não sei ler. Tá, tem a Bíblia em áudio. Tem o aplicativo Spotify. Eu mesmo, quando eu tenho que trabalhar na empresa, eu boto a Bíblia em áudio e vou ouvindo a Bíblia em áudio até chegar no meu caminho, até chegar no meu trabalho. E é isso. Então, hoje em dia, gente, a gente não tem mais a desculpa de dizer, eu não vou ler a Bíblia, eu não sei ler a Bíblia, eu não consigo ler a Bíblia. Hoje em dia, aqui no YouTube, então, o que mais tem mensagem? O que mais tem a pregação? O que mais tem? Tem o canal Igreja de Cristo no Brasil, tem o canal da Igreja de Cristo em Minas Gerais, Belo Horizonte, que ele todo domingo ele posta o culto. Quando a gente estava com distanciamento social devido ao Covid, a gente assistia culto online. E é isso. Inspirada por Deus ou soprada por Deus. Indica que a Bíblia tem origem divina. Não foi o ser humano que simplesmente pegou, achei um negócio aqui, achei uma mensagem, vou escrever, vou copiar e colar. Ctrl C, Ctrl V. Não. A Bíblia, ela indica a sua origem. A origem da Bíblia, ela é divina, é inspirada. O sopro de Deus foi proclamado nos apóstolos. O próprio Cristo veio e falou com os apóstolos pessoalmente. Então, temos tantas coisas boas para aprender com as Sagradas Escrituras. E ela é boa para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução, ou seja, ensino uns aos outros ensinando. Repreensão, dizer, meu irmão, você está errado. Correção, olha aqui é onde você pega e pode acertar. Está aqui, está nas Escrituras. Busca aqui, que aqui você vai ter a chave para o seu problema. Para instrução na justiça. Justiça de quem? Justiça do homem? Não. A justiça de Deus. É um desafio que eu faço a todos vocês. Sentem para ler a Bíblia durante 21 dias. Comece pelos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Pega os 4 evangelhos e aprenda de Jesus. Veja como Jesus se comportava, você tem como saber. Veja como Jesus respondia, você tem como saber. Veja como Jesus ele se posicionava. Pega os 4 evangelhos, começa com os 4 evangelhos. 21 dias com os 4 evangelhos, só para começar. Depois começa mexendo nas cartas de Paulo. As instruções de Paulo, as orientações de Paulo, as correções de Paulo.
A igreja lá em Atos, como você vai ver que a igreja bíblica ela foi fundada, ela foi formada, ela foi feita. E é isso. Você vai ver que você vai ter uma mudança de vida em 200%. Então, a garantia da autoridade da Bíblia, ela está revelada através do quê? Da própria Bíblia, da própria Escritura Sagrada. Ela mesmo se afirma que ela é fiel e digna. Por quê? É um sopro de Deus para nossas vidas. Ensino, repreensão, correção e instrução. Define as 4 funções da Bíblia: mostrar o caminho, mostrar de onde saímos do caminho, como voltar ao caminho e como permanecer nesse caminho. Apto, plenamente preparado. O objetivo da organização igreja não é apenas um ritual. Eu vou ao culto, assisto o culto e está muito bom. Mas formar pessoas capacitadas para o serviço, ou seja, a boa obra. Será que a sua igreja está transformando você em um servo discípulo ou em apenas um membro? Eu vou, assisto o culto e está muito bom. Não tenho que questionar nada, não tenho que verificar nada. Se tem alguma coisa errada ali que você está vendo, será que você tem liberdade para falar com o seu pastor que tem algo que não está certo? Ou será que você foi doutrinado a somente obedecer o que o líder está falando, sendo que ele foge da autoridade da Bíblia? Entende? A Bíblia Sagrada é a autoridade, é o estatuto da igreja. São as normas, é o que define o nosso caráter. Se você está numa igreja que ela é não bíblica, que ela não segue o evangelho, que ela segue a doutrina humana, que é uma igreja que tem um estatuto separado, diferente do que a Bíblia fala. Enfim, está na hora de você ver os seus conceitos, meus irmãos. Colossenses 1,18. Aqui o autor ele enfatiza a supremacia de Cristo. Ser a cabeça significa que ele é a fonte da vida e a autoridade final. Nenhuma organização humana pode substituir a sua liderança. Nenhuma organização humana pode substituir a sua liderança. Colossenses 3,18. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. A igreja é o corpo ao qual Jesus é o cabeça. É o princípio e o primogênio dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Um hino à supremacia de Cristo. Paulo combate heresias que tentavam diminuir a figura de Jesus, reafirmando que ele é o centro do universo, o centro da igreja. Ele é o ponto focal. Se nós vamos à igreja, se não for por Cristo, estamos indo à igreja errada. Se o culto ao qual você vai, Cristo não é o centro, sinto muito lhe informar, mas a sua igreja não é bíblica. A verdadeira igreja de Cristo, a igreja de Cristo, Cristo Jesus é o centro. Toda a escritura ela é voltada para Jesus, desde Gênesis até Apocalipse. Se você pegar em Gênesis, fala que pisará a cabeça da serpente. Quem vai pisar a cabeça da serpente? É Jesus. Pisará a cabeça da serpente para matar. É isso. Cristo Jesus. É Ele. Ele é que foi para a cruz por nós. E não liderança, irmãozinho. Se o meu foco... Lembra daquele coisinha do cavalo? O cavalo só enxerga para frente? Ele não consegue olhar por lado? Se ele olhar por lado, ele vai ver isso aqui. Mas é aquilo, é para eu focar em Cristo Jesus. O meu foco, o foco da minha vida é Cristo. A minha igreja ela tem que ser cristocêntrica. Cristo é o foco, Cristo é o alvo, Cristo é o tudo. Porque ele foi o primogênito dentre os mortos. Ele foi lá no mundo dos mortos, venceu a morte, ressuscitou, para que hoje
eu e você pudéssemos ter a vida eterna. E é isso. Jesus é o centro do universo, Jesus é o centro do mundo, da igreja e de tudo. Jesus é o centro de tudo. Lá no princípio, ele estava com Deus. Ele era Deus. João, Evangelho de João, capítulo 1. Se você quer, leia. No princípio, ele era o verbo se formou e o verbo era Deus. E acabou. Jesus estava com Deus a todo momento. Jesus é o próprio Deus. E é isso. Cabeça do corpo. Estabelece hierarquia absoluta. A igreja, ela não pertence a líderes humanos. Ela responde a Cristo, que lhe dá vida e direção. Princípio e primogênito. Ele é a fonte da igreja e o primeiro a vencer a morte de forma definitiva, ou seja, a supremacia, tudo na organização eclesiástica, na organização da igreja, deve ser convertido para a glória de Cristo. Tudo que eu faço é para a glória de Cristo Jesus. Se Cristo Jesus não é o centro da sua igreja, meu irmão, tá na hora de você ver o que é a igreja. A gente está trazendo aqui uma amostra grátis do que é a igreja. Então, se a sua igreja não tem Cristo como centro, busque uma igreja que Cristo é o centro. E é isso. E tá tudo bem. Tá tudo perfeitamente bem. Agora, se a sua igreja não tem Cristo como centro, tá tudo mal. Tá tudo muito mal. Entende? 1 Pedro 5, 1 e 2. Pedro aqui instrui os presbíteros a pastorear voluntariamente. O autor aqui, ele quis dizer que liderança da igreja deve ser baseada no serviço amoroso e não a busca por poder e lucro. É um contexto muito complicado para a gente falar no dia de hoje, porque a gente vê muitas igrejas, hoje tem igreja até com escândalo do INSS. Pelo amor de Deus, gente. É triste falar isso. É entristecedor você ver uma igreja ao qual o lucro, o dinheiro, a oferta, o dízimo são o centro da pregação. Tem mais show, tem mais pedição de dinheiro, é oferta especial, é pedido de oferta especial, é pedido de pacto, é pedido de meu Deus, é tanta coisa, é tanta heresia. Eu sou obrigada a falar igual o Paulo Júnior. Heresia! Heresia! Desliga a televisão e vai ler a Bíblia. É pura heresia. Mas por quê? Porque você não quer ler a tua Bíblia, meu irmão. Abre a tua Bíblia, vai ler, vai buscar sobre a igreja. Busca a história da igreja para você ver qual foi a igreja primitiva. Busca lá em Atos capítulo 2. Assiste meus devocionais. E é isso, minha gente. A igreja verdadeira, ela não, o centro dela é Cristo Jesus e ponto final. É Cristo. A gente tem ofertas? Tem sim dentro da nossa congregação. A gente solicita ofertas? Solicita sim, que é para manutenção da igreja, manutenção da obra, para a gente poder evangelizar e ponto final. Agora, ficar pedindo oferta voluntária, pacto, dízimo de não sei o quê, dízimo de não sei o que lá, pelo amor de Deus, né, gente? Eu, Natália, vou tirar aqui a parte um pouco da religião. Eu, Natália, eu parto do princípio de falar sempre o seguinte, que muitas igrejas, muitas pessoas são levadas por aquilo que elas desejam. Ou seja, a gente tem igreja de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é qualidade aí nesse mundo de meu Deus. A gente tem tudo. Qual é a igreja que você quer? Se você for pegar e colocar ali, ó, tem uma lista.
igreja para cura, igreja para você receber bênção de prosperidade, igreja para você receber bênção financeira, igreja para você receber resposta de milagre, de revelação. Como diz lá em Mateus 6, aonde estará o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. Eu costumo dizer que quem busca Jesus Cristo não se amolda ao padrão desse sistema religioso, mas busca a Cristo. Teu foco, teu alvo tem que ser a Cristo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 e 2. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Instruções práticas sobre liderança, humildade em tempos de sofrimento e perseguição, ao qual a igreja no primeiro século estava seguindo. Hoje a gente também sofre por perseguição, mas não tanto quanto os irmãos do primeiro século. Se você pegar a história da igreja, irmãos eram pendurados em postes, aos quais eram queimados vivos, serviam de luminária para os romanos passarem. E é isso. Essa é a história da igreja. Se você quer, busca a história de Nero. Busca saber quem foi Nero. Nero faz parte da história. E é isso. A perseguição religiosa naquela época era muito maior do que hoje. Hoje a gente tem acesso à Bíblia pelo computador, pelo celular, pelo tablet, pelo notebook. Temos Bíblia em casa. Eu aqui em casa, eu pelo menos devo ter umas 10 Bíblias aqui em casa, cada uma de uma versão diferente. Pelo menos, né? Porque eu dei algumas também. Mas, cara, pelo amor de Deus, lê a Bíblia. O meu povo peca por quê? Por falta de conhecimento. Você perece por falta do seu conhecimento, por falta de buscar, porque você não está querendo se posicionar. É uma postura e um posicionamento nosso. Mas é aquilo. Aonde está o seu coração? O que você tem buscado? Será que o seu líder ele é realmente um modelo bíblico de pastor, de presbítero? Será? Deixo aí para a rede responder para você mesma, é você com Deus. Presbíteros, o termo indica maturidade e dignidade de ofício. Pedro ele se coloca como presbítero também, como co-presbítero, mostrando uma liderança colegial e não ditatorial. Eu mando, eu sou o cabeça da igreja. De forma nenhuma. Pedro aqui ele não se coloca como o modelo. Ele mesmo falou, lembra no estudo de ontem? Tu és o Cristo. Jesus responde, sobre esta pedra fundarei a minha igreja, ou seja, sobre aquilo que ele disse que ele, o próprio Jesus, era o Cristo, Filho de Deus. Não confunda religião com religiosidade. Co-presbítero mostrando uma liderança colegial e não ditatorial, ou seja, de serviço. Estamos aqui para servir uns aos outros. Observe a sua liderança. Veja como eles estão servindo. Veja como é o serviço deles. Veja se eles estão seguindo as escrituras de forma original. Ou se eles estão acrescentando um pouquinho aqui, retirando um pontinho dali, acrescentando um pontinho aqui, retirando um pontinho dali. Paulo ele fala em Gálatas capítulo 6, capítulo 1. Gálatas capítulo 1, Paulo fala: aquele que trouxer um evangelho diferente desse que vos trago, que seja amaldiçoado. Será, meu irmão, pastor, presbítero, que você tá trazendo para dentro da sua igreja, para dentro da sua vida, para dentro da sua casa, maldição por estar acrescentando algo ao evangelho ou estar retirando algo do evangelho? Pense. Pastoreie o rebanho. A metáfora do pastor implica o cuidado, proteção e alimentação espiritual
e não o domínio. O domínio da igreja está revelado na pessoa de Cristo Jesus. Não por obrigação, mas de livre vontade. Paulo enfatiza a motivação do coração. A liderança bíblica é um serviço voluntário e amoroso, não um fardo profissional. Eu vou para a igreja, eu tenho que servir com amor. Isso não é só para os cargos de liderança, para presbítero, diácono, não, de forma nenhuma. Aqui é de forma que eu tenho que servir. O serviço começa de mim. Mas aqui, quando Paulo fala para não ser por obrigação, mas livre vontade, Paulo está falando que tem que ser algo de coração, a motivação do coração. Que a liderança bíblica não é um serviço, não é um fardo, mas tem que ser algo amoroso, tem que partir de dentro de você. Não que seja um cargo puxado por outros, mas algo ditado por Cristo, dado como você mesmo quer fazer esse serviço. Tito capítulo 1, versículo 5. Paulo orienta Tito por ordem de organização. A igreja local precisa de uma estrutura de liderança, precisa de presbítero, mas não era uma obrigação, não é uma ordem para ser obrigatório, para proteger a sã doutrina de falsos mestres. Tito 1, versículo 5. A razão de tê-los deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instituí. Paulo escreve a Tito para organizar as igrejas da ilha de Creta, que estavam desorganizadas e sob a influência de falsos profetas, falsos mestres. Pusesse em ordem. A igreja bíblica não é caótica. Ela requer estrutura e organização funcional. Ou seja, é uma organização que funciona, baseada no instituto, que é a sã doutrina, que é a palavra. Constituir-se presbíteros em cada cidade. A estratégia apostólica de organização era estabelecer lideranças locais qualificadas para manter a sã doutrina. Existe uma qualificação para o presbitério. Não é qualquer um que você vai chamar para ser presbítero. Paulo, ele dá instruções a Timóteo e a Tito, 1 Timóteo capítulo 3 e Tito capítulo 1, referente a como deve ser o presbítero. Aqui eu vou dar só uma pincelada, mas busque entender mais sobre isso, porque o tema focal aqui não é isso. Aqui o tema é a organização da igreja, né, como uma forma geral. Mas essa questão de presbitério tem uma lista, e essa lista deve ser seguida fielmente. Porque essa lista sendo seguida fielmente, o que vai acontecer? A organização da igreja, esses irmãos fiéis à Escritura, fiéis à palavra de Deus, apaixonados pela palavra de Deus, e que vão fazer com que a organização da igreja, mediante ao cabeça, que é Cristo Jesus, que foi Jesus que morreu na cruz por nós, né, pela igreja, vai deixar essa igreja organizada. Quando Jesus voltar, nós só vamos estar lá só, esperando só para subir. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 8 ao 12. Nos versículos antes tem a instrução dos presbitérios, mas aqui o foco está sendo no diácono. Aqui o autor ele detalha as qualidades do diácono. O foco não é o status, ou seja, o nome diácono, mas o caráter provado. A ideia é que aqueles que servem fisicamente à igreja devem ser espiritualmente exemplares. 1 Timóteo 3, 8 ao 12. Os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavras, não amigos de muito vinho nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa,
devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. Ou seja, primeiro devem ser experimentados, para depois servirem como diáconos. As mulheres, igualmente, sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem os filhos e a sua própria casa. Temos um contexto ao qual Paulo dá uma lista de requisitos qualificados para os oficiais da igreja, bispos, presbíteros e diáconos. Se a gente pegar o texto todo ali, começar do versículo 1, ele começa com o presbítero, dando as orientações de como ele deve ser, de como deve ser a sua conduta, de como deve ser o seu trabalho. É um tema para mim um pouco forte para mim, porque se a gente for olhar as igrejas hoje, tem muita coisa errada. Então, eu vou deixar isso para o juiz, que é Deus, julgar, não eu. Eu não estou aqui para ser juíza. Cada um é responsável pela sua própria condenação, né? Então, vamos seguir. Dignos guardiões da verdade. O diácono, serviço prático, é o serviço, não o nome, né? Não o cargo, que na igreja não tem cargo, tem serviço. Exige caráter tão sólido quanto do presbítero. Não é apenas um trabalho braçal, mas serviço espiritual. Governar bem a sua casa. A família é o laboratório do líder. Se ele não consegue organizar o microcosmos casa, não pode organizar o macrocosmo igreja. Se eu não consigo dirigir a minha própria casa, como eu quero dirigir a igreja? Então, gente, preste atenção no seu presbítero, na família dele, preste atenção na sua liderança. Isso eu falo para um todo. Hoje em dia tem muitas pessoas que não têm as qualificações. Presbítero novo. O cara ele tem que ser pelo menos um ancião, para pelo menos manter ali a ordem, manter a sã doutrina, de forma que, quando for passar para outro presbítero seja igual ou melhor a esse que está aqui agora. Mas, enfim, busquem estudar sobre o presbitério, e vocês vão se assustar com tanta coisa errada que tem dentro da sua igreja. Atos 20 e 28. Aqui Paulo, aqui é Lucas que escreve o livro de Atos. Olha, eu me pegando na minha pegadinha. Lucas, ele adverte os líderes que o Espírito Santo os coloca como sentinelas. O termo comprada com seu próprio sangue sublinha o valor infinito de cada membro da igreja. Atos 20 e 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Ou seja, o papel da liderança é cuidar dos membros da igreja, do menor ao maior, do mais pobre até o mais rico, e cuidar de si mesmo. Cuidar de si mesmo na questão de quê? Será que eu estou apto para este serviço? Será que eu posso realmente estar dando continuidade? Entende? Então, aqui é falado de forma que o cuidado do rebanho é uma responsabilidade muito grande. Para onde você está levando o seu rebanho? Será que você está levando o seu rebanho para Deus? Ou será que o seu rebanho está indo de arrasta? Só que em vez de para cima é para baixo. A liderança é um serviço muito, muito complicado. Mas, se você deseja, você tem o Espírito Santo para te ajudar. Mas o chumbo é grosso. Não é fácil, não.
A despedida emocionante de Paulo dos presbíteros de Éfeso, ele sabe que não os verá mais e deixa suas últimas recomendações. Cuidem de vocês mesmos. O líder precisa de autovigilância para que ele não caia. Uma autovigilância espiritual, antes dele cuidar dos outros. O Espírito Santo os designou. A autoridade da igreja, ela é espiritual. O cabeça é Cristo. Embora homens os elogiem, é Deus quem dá a vocação. É Deus quem permite. A igreja de Deus, a igreja de Deus. Jesus, ele comprou com o seu próprio sangue o argumento supremo para a boa organização e cuidado. O valor da igreja é o sangue de Cristo. Isso gera responsabilidade extrema na liderança. Ou seja, a sua responsabilidade é muito grande. Então abre o teu olho. Veja se o que você está ensinando realmente é a sã doutrina, se o que você está pregando realmente é o evangelho de Jesus Cristo, ou se está todo mundo, ó, desce, desce, desce. É uma responsabilidade muito grande. Mas, se você está exercendo de forma original, como a palavra nos ordena, nos coordena, mantenha-se firme. Mantenha-se firme porque o Senhor é quem cuida e quem te ajuda nesse ministério. Aplicações. Uma igreja bíblica não cria novos dogmas. Ela se submete exclusivamente ao que já foi revelado no Novo Testamento. A organização da igreja bíblica, com base nesses textos, podem concluir que a organização da igreja segundo a Bíblia não é uma estrutura empresarial, mas um organismo vivo e estruturado. O cristocentrismo. Cristo é o centro, Cristo é a única cabeça e autoridade suprema, Colossenses 1,18. A liderança qualificada, a liderança, presbíteros e diáconos, não é baseada em carisma ou status, mas em um caráter moral e fidelidade à sã doutrina. 1 Timóteo capítulo 3 e Tito capítulo 1. Leiam, se aprofundem mais para ver se a liderança da sua igreja se enquadra nesse contexto. Serviço coletivo. A igreja se organiza para que os fardos sejam compartilhados. Gálatas 6, versículo 2. Não há espectadores, mas membros que cuidam uns dos outros. Eu não me coloco inerte ao problema do outro. Eu me aprofundo, eu ajudo, eu sofro junto com ele, eu sorrio junto com ele. E é isso. Fundamentos na palavra. A única regra da fé e prática para a organização, a vida em comunidade é a escritura sagrada, 2 Timóteo 3,16. Nós vamos ficar fundamentados nas escrituras. Ela é o alicerce, ela é o nosso estatuto, a Bíblia Sagrada é o nosso estatuto. Pastoreio e proteção. O foco da estrutura da igreja é a proteção do rebanho contra erros e o cuidado com as necessidades do povo. Atos 20, 28, 1 Pedro 5, versículo 2. Cristo governa a sua igreja através da palavra e de irmãos que servem conforme o modelo bíblico. Temos um modelo a seguir. E se esse modelo não é cumprido, a igreja toda desmorona. Tudo ruim. Mas, se seguimos ao exemplo, ao cabeça que é Cristo Jesus da igreja, tudo vai bem. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Obrigada, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor representa em nossas vidas. Pai, perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas, ajuda-nos a sermos melhores para Ti, que o Senhor continue sendo o alicerce das nossas vidas. O Senhor deixou um modelo para a igreja, e a igreja tem que seguir esse modelo. A igreja que não segue esse modelo, o problema não é só da liderança,
mas também de quem está lá dentro. Eu não me culpo porque se ele está fazendo errado, o problema é dele. Mas o problema também é seu, meu irmão. O problema também é seu, que aceita e assume aquilo ali como o certo. Que nós possamos, Pai, entender que o cabeça é Cristo. E quando os homens não estão de acordo com os mandamentos de Cristo, que nós devemos nos posicionar. E o nosso posicionamento é de acordo com o Evangelho, com as Sagradas Escrituras, com o modelo, com o nosso estatuto. Nosso estatuto, estatuto da Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, é a Bíblia, é a palavra. Ela é a autoridade nas nossas vidas. E nós devemos nos amoldar a esse padrão, Pai. Não ao padrão de homens, mas ao padrão e à estrutura revelada através da palavra, das Escrituras Sagradas, da Bíblia. Ela é a nossa autoridade. Possamos, Pai, entender que o teu amor e a tua misericórdia foram dadas através do seu sacrifício. E que possamos, Senhor, juntos, chegar ao conhecimento pleno da tua igreja e de colocar a mão na massa, de fazer uns pelos outros, amando primeiramente e obedecendo. Muito obrigada, Pai. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.